Acredita nisso, meu irmão? Glória a Deus. Então nós que somos pais, nós temos essa responsabilidade. Precisamos formar essa próxima geração. Precisamos colocar as paixões que Deus tem colocado no nosso coração, no coração dos nossos filhos. Por outro lado também, nós temos que ser vencedores. E nós temos uma posição para estar, para sentar. Nós temos uma posição de liderança para assumir nesses dias. E nós queremos dizer: eis aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Você vai abrir sua Bíblia comigo em Romanos 8. Coloca para mim, a partir do verso 31, para mim ler o contexto para ele. Vai para a Bíblia. Romanos 8, 31. Nós vamos ler o que a palavra de Deus diz. Características necessárias para impactar gerações. Nós vamos, o 37 é o principal, mas vamos ler até a partir do 31 para dar o contexto. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe por quê? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita, à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, ninguém pode nos separar de amor de Deus. Nada pode trazer condenação sobre a nossa vida. E o verso 37, que é o tema da nossa mensagem, é o ponto-chave da nossa mensagem. O Senhor fala que em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode se assentar por um instante. A palavra de Deus então diz que nós somos vencedores. Sim ou não? Não. Ela diz que nós somos mais do que vencedores. Ser vencedor é uma coisa, mas nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Cristo Jesus venceu por nós. Cristo Jesus, Ele nos deu essa posição de mais do que vencedores. E nesses dias Deus está querendo levantar uma geração forte, uma geração poderosa, uma geração que entendeu que é uma geração mais do que vencedora em Cristo Jesus. Uma geração que tem um espírito forte, uma geração que entende a sua responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento ímpar, seja no Brasil ou nessa geração, estamos vivendo um momento ímpar de Deus para a nossa geração. Existe uma responsabilidade que Deus tem entregado nas nossas mãos. Nós não podemos ser pessoas fracas, precisamos ser pessoas fortes no Senhor. Uma teologia fraca, ela faz com que a igreja seja uma igreja fraca. Mas uma teologia verdadeira, genuína, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, uma teologia forte, poderosa, ela tem o poder de transformar a minha e a sua vida em pessoas fortes e poderosas em Cristo Jesus. Não sei você, irmão, eu casei, mas eu casei com uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher resolvida. Eu tenho filhos, Davi e a Laura, e eu já resolvi isso também. Eu não estou treinando eles para serem pessoas fracas, mas eu estou treinando os meus filhos para serem vencedores. Todos os dias eu digo para ele: você é um vencedor, você é uma vencedora. Deus tem um propósito para a sua vida. Você, no caso dele, Deus deu convicção no meu coração que será pastor, mas poderia ser qualquer outra coisa. Mas sobre o meu filho eu profetizo. Você deve profetizar no seu filho aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Mas no meu filho, o que Deus tem ministrado no meu coração, você vai ser um pastor poderoso. Você vai ser usado grandemente pelo Senhor. E quando eu olho para o meu filho, principalmente ele, porque já está
mais no meio dos amiguinhos, jogando bola ali no Corinthians. O Corinthians é um detalhe, tá bom, irmão? A escolinha do Corinthians ali, tá jogando bola e tal. E eu percebo, ele joga bola com as crianças de 6 anos, pastor Beto. E ele é o melhor lá, das crianças de 6 anos. Começou a jogar bem agora. Faz 3, 4 gols todo jogo. Ele faz 3, 4 gols. E agora ele está jogando junto com as crianças. Ele joga o primeiro 1 hora com os de 6 anos. Depois ele joga a segunda 1 hora com os de 6 e 7 anos. E quando eu vejo ele liderando as crianças de 6 e 7 anos, ele acabou de entrar, tem criança que está 2 anos fazendo aula, e ele chega lá, 1 mês que ele está fazendo aula, ele já está tentando organizar o time, ele já está fazendo rodinha, os amigos já chegam perto dele, eu falo, esse é um vencedor, é para isso que ele foi chamado. Eu fui chamado para marcar geração, mas aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, eu estou colocando sobre a vida dele. Já qual é a pessoa que está do seu lado e fala, Deus tem separado isso para você também. O oposto de uma mulher, nós falamos que a mulher tem que ser uma mulher forte, mas ser uma mulher forte não é ser uma mulher impertinente, agressiva, barulhenta, controladora, perturbante, insolente, arrogante, não. Ser uma mulher, um homem forte no Senhor, irmão, é só olhar para a vida do pastor Silvio, da pastora Miriam e tantos homens de Deus que Deus tem nos dado. Isso é ser uma pessoa forte no Senhor, isso é ter um espírito forte. Quem esteve aqui na conferência viu o vídeo da questão da plantação do trabalho dos kids. Oração, jejum, consagração. Homem de Deus, mulher de Deus, recebe uma visão de Deus. E você recebe a visão, mas para que essa visão possa passar para o coração de outras pessoas, não é sempre, mas às vezes demora, às vezes exige muita oração e muito jejum, que foi o caso da pastora Miriam. Exigiu muito tempo, muita oração, muito jejum, mas ela tem conseguido marcar a sua geração. Quando nós olhamos que nós hoje somos 1.058 células de crianças, 10 mil crianças que Deus tem nos dado, isso mostra, irmão, que alguém que tem marcado a sua geração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamada por Deus para marcar a sua geração. Não vou ler porque você já conhece Efésios 5:22, só põe na tela. Efésios 5:22 fala um pouco do propósito do homem e da mulher. A mulher foi chamada por Deus para que ela seja submissa ao seu próprio marido. Aqui fala que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, e também fala em relação ao homem, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, é a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos o casal, homem e mulher, nós vemos a correlação entre Cristo e a igreja. Então o nosso casamento, o meu casamento, ele tem uma correlação, é feito ali, a palavra de Deus faz uma correlação. Toda vez que eu faço um casamento, eu sei, eu estou ali celebrando, o pastor Beto fez um casamento de 2 irmãs ao mesmo tempo, hoje. Eu nunca tinha visto isso, ele fez hoje, aleluia. Mas quando você está ali celebrando o casamento, o noivo aguardando a noiva, e ali aquele momento é um momento profético. Fala para a pessoa que está do lado, você é a noiva do Senhor Jesus. E Ele é o noivo, Jesus é o noivo, Ele virá buscar a sua igreja. Então, a nossa família, o nosso casamento, ele demonstra uma fiel aliança que há entre Cristo Jesus e a igreja. O homem, ele tem maior fardo e maior responsabilidade na sua casa. Se tem um homem do seu lado, fala, a maior responsabilidade é sua, meu irmão. Se é solteiro, vai se preparando, tem que ser macho, para casar tem que ser macho. Agora, se ficar com muita frescurinha, é melhor ficar solteiro. Que a hora que a chapa esquentar, vai querer voltar para casa da mãe. Diga misericórdia. O que mais? Aí vai dar vontade de chorar e correr da mulher. A hora que o filho quebrar a janela do vizinho, vai mandar a mulher. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não é com você que o pastor está falando não, né? Mas o chamado de liderança é um chamado divino para o marido assumir a sua responsabilidade primária de direcionamento servil. De direcionamento através do serviço. Cristo Jesus é o nosso exemplo. Ele serviu, ele veio para a terra para servir. E ele, na verdade, liderou servindo. Então fala comigo, eu que sou homem, quando sou homem, diga que eu sou homem e fui chamado por Deus para liderar servindo. Pastor, qual a melhor forma de liderar a minha esposa? Liderar ela servindo ela. Diga glória a Deus. O homem então tem uma responsabilidade de liderar servindo. O homem tem a responsabilidade de proteção. O homem tem a responsabilidade de provisão. Trazer o dinheiro, trazer o sustento. Todo suprimento da casa é responsabilidade do homem. A mulher, é interessante agora, irmãos, prepara aí. É tremendo isso aqui. A mulher, ela tem um chamado divino de honrar e de afirmar a liderança do marido.
O homem tem a posição de liderança, mas a mulher foi chamada por Deus para olhar para o homem e falar: esse é um líder, esse é um homem de verdade, esse é o meu provedor, esse é o meu protetor. Você que é casado, sua mulher fala para você de vez em quando: nossa, como você é macho, aleluia, provedor, protetor. Se você não vê assim o seu marido, tem alguma coisa errada. Talvez tem mulher que está querendo encabeçar, liderar, mas essa não é a posição da mulher. O mundo fala que é, mas a palavra de Deus diz que essa não é a posição da mulher. A mulher é a confirmação do homem. A mulher é a confirmação da liderança do homem. Se nós queremos impactar essa geração, cada peça precisa estar em seu lugar. O casal, ele precisa cumprir o seu papel. Jovem, você precisa ser submisso aos seus pais. Jovem, você precisa honrar os seus pais. Jovem, você precisa se separar. Você está vivendo a bênção de ser aí solteiro. Viva o melhor no tempo que Deus tem te dado. Diga glória a Deus. A mulher, então, ela tem um chamado divino para honrar, para afirmar a liderança do marido, ajudá-lo a executar de acordo com os seus dons. Aí talvez você olha para mim e fala: pastor, e mulher que tem um marido incrédulo, o que faz? A mesma coisa. Confirma a liderança do marido. Você é homem, você é o cabeça da casa. E quando você faz isso, mulher, você diz para ele: você é o provedor, você é o macho aqui, você manda. Sabe, você é aqui, para o marido, você é que tem responsabilidade de trazer o sustento, a provisão. Aí você fala: pastor, mas ele não é tudo isso. Mas irmã, profetiza. As palavras têm poder. E quando você quando você fala, você conduz o seu coração para isso, você pode ter certeza, o milagre de Deus vai acontecer no seu lar, na sua casa, na sua família. Quando você decide submeter, mulher, você dá espaço para o homem liderar. E o homem, quando você lidera a sua casa, você coloca a sua mulher no lugar certo, que é de submissão e de liderança e de confirmação do seu chamado. Essa casa vai ser uma casa poderosa, com esses princípios. Diga glória a Deus. Você consegue ver essa realidade na sua vida, nas famílias ao redor de você? Essa precisa ser a nossa realidade. E a primeira característica, já dei uma base aqui, um pano de fundo. Primeira característica para que nós possamos, impactar gerações, nós precisamos possuir sonhos e visão de Deus. Uma visão e um sonho de Deus queimando em nosso coração. Existem sonhos que são sonhos naturais e posso ter. São sonhos apenas de intenção de uma conquista, mas são sonhos que Deus não tem compromisso com esse sonho. São sonhos que não são carregados com o peso do coração de Deus. Então, por exemplo, eu posso ter o sonho de ser promovido na minha empresa, eu posso ter o sonho, essas coisas são dignas, posso orar por isso, muito bom. Mas não é disso que eu estou falando nessa noite. Existem sonhos, que não possuem peso nenhum para a eternidade. E o pior, tem pessoas que estão consumindo a sua vida com sonhos que não vai contar em nada para a eternidade. Diga misericórdia. Agora eu quero dizer para você, existem sonhos de Deus para as nossas vidas, que vão satisfazer a nós, que vai satisfazer o reino de Deus, que vai satisfazer e trazer realidade para a minha eternidade, e vai também afetar a vida de outras pessoas. É desse sonho que eu estou falando nessa noite. Que Deus possa entregar sonhos do coração dele para nós, que Deus possa descortinar e abrir os nossos olhos espirituais e entregar sonhos, a qual possa trazer satisfação para nós, satisfação para aqueles que estão ao redor de nós, e que possa mudar o nosso destino eterno. Fala: Senhor, eu desejo nessa noite receber sonhos do Senhor. Se você deseja marcar gerações, o sonho e a visão de Deus é um equipamento principal para a sua vida. Você tem um sonho de Deus? Irmão, eu estou orando para Deus. Tem muitos sonhos, mas preparando essa palavra, fala: Deus, eu estou precisando capturar o coração do Senhor para coisas maiores. Eu já alcancei coisas no Senhor, mas ainda eu senti que eu não peguei algo do coração do Senhor. E falou: Deus, eu vou começar a orar de uma forma específica, porque eu preciso pegar uma coisa maior do coração do Senhor. Sabe quando quem joga futebol sabe, eu não estou começando a jogar agora, quando você pega a bola na veia, que ela pega certinha, e a bola pegou certinha e vai que nem um tiro. Eu falo: Deus, eu preciso pegar um sonho que vai na veia, no propósito que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor possa compartilhar nesses dias sonhos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a vida dos meus filhos, Senhor, porque eu quero fazer a Tua vontade. Você deseja que Deus possa compartilhar sonhos que têm peso para a eternidade na sua vida? Aleluia, diga aleluia.
Dessa maneira, então, Deus pode nos tirar do mundo real, e Deus pode nos levar a sonhar, e Deus pode nos levar ao reino do sobrenatural, e o Deus do impossível pode se manifestar na nossa vida. Deus vai te dar sonhos que é impossível ser realizado na força humana. Aí Ele vai dizer para você: eu sou o seu Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode, mas no Senhor você vai poder. Você não consegue na sua força, mas com o Senhor na sua vida você vai alcançar, você vai chegar lá. E aí você vai dizer: pastor, mas esse sonho é um sonho normal? Por exemplo, Ana é um grande exemplo na Bíblia de sonho. Ela tinha o sonho de ter o quê? Um filho. Mas a sua madre estava cerrada, e ela era uma mulher estéril. Diga misericórdia. Mas teve um dia que ela ia orando e buscando ao Senhor, ela decidiu consagrar o sonho dela ao Senhor. Ela decidiu alinhar o sonho dela com o sonho de Deus. E ela abriu mão de ter um filho para ela, para si. Ela abriu mão de ter algo que só para que ela pudesse desfrutar daquilo. E ela ousou dizer: Senhor, eu quero entregar esse meu filho. Se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me der o meu filho, esse homem vai ser um homem de Deus, consagrado ao Senhor, profeta. Samuel, todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. E quando ela consagra, quando ela dedica, quando ela entrega, irmão, aí o sonho dela se alinha ao sonho de Deus, e aí o milagre acontece. O que eu estou falando para você nessa noite é isso. Talvez hoje você vai precisar entregar algumas coisas para Deus e falar: Senhor, não estou falando apenas de dinheiro para me trocar de carro, de casa, ou para mim casar. Senhor, eu estou falando agora de alinhar o coração do Senhor com o meu coração. Assim como Ana, não quero algo para mim, para satisfação de mim mesmo. Senhor, eu não quero apenas multiplicar minha célula para receber algo aqui, um presente, para receber um parabéns, ou porque é a visão da igreja. Deus, eu quero alinhar o meu coração com o seu coração. Aquilo que o Senhor ama, eu amo. Aquilo que está no coração do Senhor, ó Pai, eu quero alinhar nessa noite, e eu creio que o milagre vai acontecer. Você acredita nisso? Aplaude o Senhor. Como se faz isso, pastor? Abra mão de tudo aquilo que te limita em Deus. Como é que faz para funcionar aqui? Abra mão de tudo aquilo que te limita em Deus. Existem coisas que nos limitam no Senhor. Talvez a nossa baixa estima: eu não posso, eu não consigo. Talvez pessoas dizem para mim e para você que você não pode e que você não consegue. Eu coloquei aqui um exemplo, irmãos. Como aqui não está funcionando, vamos para o lado. De uma águia e de uma galinha. Quais as características delas que são parecidas? Diz aí, o que uma tem que a outra tem? Bico, pena. Fala, irmão. Você não está... Duas perninhas, os dois olhos, asa, muito parecido. Só que elas vivem de forma totalmente diferente. E nós, com todo respeito, você e a mim, nós não fomos feitos para ser galinha. Nós podemos viver até uma vida de galinha, mas quando Deus entrega o sonho dele no nosso coração, aí nós recebemos, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Quem não vive como mais do que vencedor, vive a vida de galinha. Mas nós não temos característica de galinha, nós somos águia. Nós fomos chamados por Deus para voar muito alto. A galinha, ela é medrosa, ela olha para baixo, ela não voa, ela é caça, ela aceita comer resto de qualquer coisa, ela não se preocupa em ficar presa, ela constrói o seu ninho no chão, ela enxerga durante somente o dia, ela aceita mais de um galo. Está entendendo aí, né, irmão? E ela morre cabisbaixa. Essa é a galinha. A águia não. A águia, ela é corajosa, olha sempre para as alturas, voa muito alto, é uma caçadora, não se alimenta do mundo, de decomposição, não aceita ficar presa, ela está acostumada à liberdade, constrói o seu ninho nos altos penhascos, enxerga durante o dia e durante a noite, só aceita um macho, diga glória a Deus, durante toda a sua vida, e morre voando. Morre nas alturas, morre como uma vencedora. Não precisa responder. Qual que você prefere ser? Porque eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Outro princípio que eu quero dizer para você em relação ao sonho: não importa onde você está, vá cumprir os sonhos de Deus.
Tem pessoas que falam: pastor, mas eu estou aqui ainda, pastor. Eu perdi tempo, pastor. Eu perdi anos da minha vida, pastor. Quando eu olho para outra pessoa que começou junto comigo, ela está mais longe e eu estou aqui ainda. Não importa onde você está, você precisa receber um sonho do coração de Deus, e você precisa tomar uma decisão de falar: Senhor, eu me entrego ao seu sonho, eu me entrego ao teu propósito. E quero dizer para você, coisas grandes de Deus custa caro. Você está disponível de pagar o preço? Porque receber um sonho de Deus, presta atenção, receber um sonho de Deus é receber trabalho. É muito glamuroso. O pastor Fernando fala: você vai receber um sonho. Aí vem um sonho, aí Deus mostra para você algo grandioso. Você fala: nossa, que maravilha. Aí você se imagina numa rede, sendo deitado, dormindo o dia todo, o ano inteiro, e o sonho acontecendo. Diga misericórdia. Irmão, eu quero ser realista para você. Receber um sonho de Deus é receber trabalho, é receber uma missão. Só que eu quero dizer para você, quando você recebe um sonho de Deus e você está disponível para pagar o preço para o cumprimento desse sonho, esse sonho vai afetar toda a sua vida, toda a sua realidade. Você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. A sua família vai ser colocada no centro do propósito de Deus. E aí, porque você está no centro da vontade de Deus, a alegria, a satisfação, a abundância, a prosperidade, a provisão, o dinheiro, o carro, a casa, tudo isso vai vir, porque você tem um sonho de Deus. Você está vivendo o sonho de Deus, você está vivendo o propósito de Deus. E aí as ferramentas necessárias para o cumprimento desse sonho, Deus vai te dar. E o preço? Tem que pagar. Pastor, você não pode jejuar por mim? Não, você tem que jejuar por você. Pastor, o senhor não pode acordar mais? Não, é você. É interessante que Poyong Cho, ele diz o seguinte: se eu e você não orarmos pelo menos 1 hora por dia, nós jamais vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O chamado que Deus tem para nós, ele é ousado em dizer: se eu não orar 1 hora por dia, eu vou terminar minha vida sem cumprir todo o propósito de Deus. Diga comigo: eu preciso melhorar a minha vida de oração. Outro propósito dentro do sonho, um outro princípio: antes de você fazer algo para Deus, ame aquilo que Deus ama. Você conhece o coração de Deus? Momentos como esse, Léo Fonseca, e nós estamos aqui adorando, esse momento de compartilhamento da palavra, Deus vai compartilhando o coração dele. Pastor Beto, oramos pelas crianças, Deus pode tocar no meu coração ali e mostrar algumas coisas. Deus vai mudando, Deus vai mudando nosso coração, Deus vai mudando nossa prioridade, Deus vai mudando os nossos sonhos, nossos projetos. Deus às vezes mostra que nós estamos falhando em uma área ou outra, sabe? E aí nós vamos conhecendo o coração de Deus. Então, nós precisamos amar o que Deus ama. E eu vou dizer para você: Deus ama vidas, Deus ama a sua família, Deus te ama. Fala para a pessoa que está falando: Deus te ama, meu irmão, Deus te ama. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e morreu na cruz do Calvário para fazer de você o quê? Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Acima, e aqui também é um grande problema que nós temos que ter cuidado, acima de apenas olhar para as crianças carentes, com fome, jovens nas drogas, e sentir um sentimento de dó. Deus não usa quem tem dó, Deus usa quem tem um chamado. Quem tem dó pode ajudar no momento ali de dificuldade, deficiência, e ali ajudar com uma esmola, ajudar de alguma forma. Mas, irmão, estou falando de receber um sonho do coração de Deus, é diferente. Estou falando de Deus compartilhar o coração dele com a gente, e nós recebemos um coração igual ao dele. E aí quando algo começa a queimar no meu e no seu coração, irmão, aí não tem o que apaga. Nós não vamos olhar para o preço, nós não vamos olhar se é domingo, segunda, terça, dia da família, não importa. Quando você recebe um sonho do coração de Deus, nós vamos como flecha, nós somos enviados para um alvo, para um propósito e para um chamado. E eu vou dizer para você, como Ministério Água Viva, eu profetizo: Deus está e vai nos dar novos sonhos grandiosos. Deus está nos levantando como igreja, uma igreja poderosa na cidade. Nós somos uma só igreja em 16 prédios. E vou dizer para você, Deus vai nos levar a revolucionar essa cidade para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia! Quem estava na conferência aqui disse: viu, nós fizemos a grande festa, nós fizemos aqui o trenzinho, os pastores, embora o Danilo parou também,
trenzinho no meio, a música. Mas nós continuamos pulando e nos alegramos. E Deus falou: terão muitos momentos desses. Agora no final do ano nós vamos batizar 1000 pessoas em um só dia. Só que, irmão, é o próximo desafio que Deus está nos dando. E Deus conta com você. Isso não é um número. Isso não é algo para que... Não, irmão. É o primeiro desafio que Deus está nos dando. Nós temos aqui, se cada um de nós batizarmos se contar as pessoas do prédio, é cada um batizar uma pessoa, nós cumprimos esse alvo para a glória e honra do Senhor Jesus. Agora a pergunta: Deus pode contar com você? Deus pode. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: Deus pode contar com você? Pastor, batizar pessoas em um só dia, 1000 pessoas em um só dia é muita coisa. Eu vou dizer como diz o pastor Basílio: é pouco. Irmão, nós temos 1000 celas de criança. Apesar que eu estou falando agora só de Mauá, nossos 16 prédios. Vou dizer para você, é pouco. Só que a palavra de Deus diz que aquele que afia no pouco, Deus coloca sobre o muito. Com o ministério, Deus está colocando sonhos novos do coração do pastor Silvio, da pastora Miriam, do presbitério dessa igreja. Nós nos reunimos como presbitério, temos visto alguns alinhamentos de Deus na nossa vida. Deus está colocando sonhos, e nós vamos cumprir esses sonhos do coração de Deus, e nós vamos dar um passo agora. Cada um dos passos nós estamos ajustando. Nós já estamos nos melhores pontos da cidade, os nossos prédios estão nos melhores pontos da cidade. Nós temos uma palavra profética de Deus, que essa cidade será conhecida, a cidade onde o Senhor está. Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que em breve nós teremos 10% dessa cidade, 40.000 pessoas. Nós temos uma palavra de Deus, que daqui 2, 3 anos nós vamos construir o nosso prédio, sair desse barracão e construir um prédio. E esse prédio que nós vamos construir é um prédio grande, glamouroso, lindo. Só que vai ser um prédio que vai ter reuniões, que vai estar lotada só de líderes. Quando nós vamos para Goiânia, nós vamos na igreja Videira, nós pisamos lá, que é a nossa igreja mãe, pastora Luiz também nos dá cobertura espiritual, a vinha, você sabe do que eu estou falando. Quando nós pisamos lá, Deus começa a falar: conte as estrelas, dá uma olhada. Assim como eu tenho feito grandes coisas na vida deles, eu vou fazer no Ministério Água Viva. Sexta, sábado eu estarei, a pastora Miriam também estará, nós estaremos ali no estádio Serra Dourada, estará ali 60.000 jovens reunidos, radicais livres. E quando eu entro lá, irmão, não entro lá para ficar: que maravilha, que bom que o pastor Naor consegue fazer, olha como Goiânia, os céus de Goiânia são abertos, viu, Léo? Mas aqui não, irmão. Sabe para que construíram Itaquerão e outros estádios? Itaquerão construíram para nós, irmão. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, foi para nós. Ajuntamento de jovens, de casais, de crianças, sabe, vai ser tremendo. Deus vai usar nossas vidas para isso. Você acha que eu estou doidão ou eu estou falando algo do coração de Deus? O doidão é porque o pastor Carlos Bezerra que falou: vocês são muito doidão, muito maluco. Eu falei: doidão, maluco? Irmão, se for para sermos chamados de doido, nós vamos sonhar as coisas grandes do coração de Deus. Nós vamos alinhar o nosso foco, o nosso coração com o coração do Pai. E nós vamos cumprir o chamado e a missão que Deus tem para a nossa vida. Segundo, para que nós possamos impactar gerações, segundo princípio, nós precisamos sermos genuínos servos de Deus. Não podemos viver uma vida qualquer, mas temos que ser pessoas que têm uma conexão com Deus, uma conexão genuína com o Pai. A coisa pode mudar aí também, tá, irmão? Isso. Precisamos ter uma conexão genuína com o Pai. Precisamos ter, a palavra de Deus diz em João 15:4, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesses dias, mais do que nunca, precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Quando temos uma vida de intimidade com o Senhor, o fruto é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Sabe por que nós vamos batizar 1000 pessoas em um só dia? Porque nós temos capturado o coração de Deus, porque nós temos uma vida íntima com o Senhor, porque nós estamos buscando a Deus. E quando nós estamos buscando ao Senhor, o milagre acontece, a multiplicação acontece.
o fruto é uma consequência de um povo que tem intimidade com Deus. A multiplicação da sua célula é consequência de um povo que tem intimidade com Deus. Quantas células vão se multiplicar aqui esse ano? Diga glória a Deus. Precisamos permitir ter uma vida com Deus, mas precisamos permitir que as pessoas vejam a nossa vida de intimidade com Deus. Quantos pertencem a uma célula? Levanta a mão aí. Reunião nas casas. Nós somos uma igreja que não reunimos só de domingo no culto. Somos uma igreja que também reunimos durante a semana nas casas. Se você não está numa célula, nós convidamos, procure um de nós pastores no final do culto. Nós temos uma célula para direcionar você perto da sua casa. Pode ficar tranquilo que vai ter uma lá perto. E lá nós nos reunimos, lá nós podemos ser uma comunidade menor, lá nós podemos orar um pelos outros, lá nós podemos ajudar uns aos outros. Lá você não vai só ouvir, ficar sentado e ouvir, você vai poder falar também e cumprir o propósito de Deus. Diga glória a Deus. Quantos são abençoados na célula aí? Diga glória a Deus. É bênção ou não é, irmão? Irmão, essa é a vida de comunidade. Nós temos intimidade com Deus aqui, nós temos intimidade com Deus na célula, nós temos a vigília Fire de sexta-feira, que é bênção, tremendo. Nós temos o culto de quarta-feira. Mas pergunta, você tem a sua vida de intimidade com Deus na sua casa? As pessoas da sua célula te veem como homem de Deus? Líder de célula, você chamou alguma vez pessoas da sua célula para fazer um devocional junto? Que isso, pastor? Você chamou algum dia para fazer um devocional, buscar a Deus? É lógico, homem vai chamar homem, mulher vai chamar mulher. Amém, irmãos? Isso é óbvio, mas é bom falar, né? E você chamar lá mais 2, 3 homens e rapazes e falar, nós vamos ter um momento aqui na minha sala, na minha casa, e nós vamos ter um momento, 1 hora sós com Deus. Louvor, adoração, momento de ouvir a palavra. Aleluia. Por quê? Não basta ser santo, tem que parecer santo. Não basta eu apenas buscar a Deus, eu preciso levar as pessoas que estão à minha volta a experimentar isso também. Para que eu seja um servo genuíno de Deus, eu preciso viver também uma vida de sacrifício. Fala comigo, vida de sacrifício. João 12, 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Fala comigo, a morte é o segredo para a multiplicação. Aleluia. Se o grão de trigo cair na terra e morrer, vai dar muito fruto. Sabe, ser líder de célula é ter decidido viver a vida de morte. É decidir não orar só para si, mas orar para outras pessoas. É decidir que às vezes seu telefone vai tocar à tarde da noite e alguém vai precisar de ajuda da sua célula. O telefone tocou, desliga. Não. Líder de célula bom não, é o seguinte, independente da hora que tocou, eu atendo, eu oro, eu visito, eu ajudo. E pode ser que Deus está te chamando nessa noite para você se tornar um líder de célula de kids, um líder de célula de casais, um líder de célula de jovens. Porque ter vida de intimidade com Deus é viver a vida de sacrifício. Irmão, enquanto eu era apenas um crente legal da Igreja Batista Água Viva, eu buscava Deus de um jeito. Quando Deus me deu a responsabilidade de liderar uma célula, eu tinha que buscar para mim e para outros. E mais do que isso, Deus tinha que falar comigo em relação à minha vida pessoal, e muitas vezes Deus falava comigo em relação às pessoas da minha célula. Minha vida de intimidade com o Senhor mudou muito. Se você quer ter um novo nível de intimidade com o Senhor, suba mais um degrau de morte, de entrega. Fala, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Fala a pessoa que está assim, eu profetizo que nesse ano você vai se tornar um líder de célula. Se é líder de célula, fala, você vai se tornar um discipulador. Se tem um chamado pastoral, você vai ser pastor para a glória e honra do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Terceiro, põe para mim o terceiro aí. Terceira característica para que nós possamos impactar gerações: não podemos andar sozinhos. Precisamos ter discípulos fiéis. Irmão, eu tenho muita alegria de olhar para o lado, pessoas que andaram comigo, e a grande parte hoje são pastores. De olhar às vezes para as pessoas que caminharam um tempo comigo, são pastores, estão no interior, estão em algum lugar, estão fazendo a obra de Deus. Por que são pastores? Porque eu sou pastor, pastor multiplica pastor. Líder de célula multiplica líder de célula. Essa é a responsabilidade, é o nosso chamado. Discipulador multiplica discipulador.
E você tem que multiplicar, você tem que frutificar. Eu tenho que ter discípulos. Então cada um de nós temos um chamado e uma responsabilidade. Pergunta: você tem discípulos? O seu filho e a sua filha é o seu primeiro discípulo e sua primeira discípula. Que eu preciso passar o coração, eu preciso passar o encargo, eu preciso orar todos os dias. Às vezes o diabo vai jogar algo na mente deles, eu preciso ir lá e arrancar aquilo que o diabo tem colocado na mente deles. E aí, seja num desenho, num filme, e conversa com os amigos. E aí, o meu filho é o meu maior discípulo. A cada momento, seja quando eu vou, por exemplo, ele vai tomar banho, eu estou com ele, ou seja, no carro do prédio aqui da igreja, a minha casa, ou da minha casa ao prédio da igreja, ou quando eu vou levar ele para jogar bola, no Corinthians, eu vou jogar para jogar bola, seja onde for, sabe, eu tenho que saber, esse é o meu discípulo, esse é o discípulo que eu vou mais prestar conta diante de Deus. E aí eu olhar para o lado também, pessoas que Deus tem colocado na minha volta. Fala: você é um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão. Fala para ele: você é um crente cheio do Espírito Santo. Fala: aquilo que você tem, que Deus tem te dado, você tem que multiplicar na vida de outros. 2 Timóteo 2,2 diz assim: as palavras que ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confias, transmite a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então é ter esse encargo de ensinar. O que Deus está falando para você nessa noite aqui, sabe o que você tem que fazer? Você que frequenta uma célula, você tem que estar anotando. Eu até falei, né? Já pensou se todo membro anotasse a mensagem que o pastor está pregando? Ia valorizar, o pastor fica até mais feliz. E mais do que isso, ele ficasse a semana orando. Não sei se você já orou a palavra. Orar a palavra, primeiro ponto: possuir sonhos e visão de Deus queimando. Então você ter essa anotação e durante a semana: Deus, me dá um sonho, me dá visão, faz meu coração queimar sobre essa visão. E todos os membros pudessem ter a mensagem anotada. E já na segunda-feira orar, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, e orar durante a semana toda em cima dos pontos da pregação. Falar: Deus, me dá um coração, me dá uma visão, queima o meu coração, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus. Segundo ponto: sermos servos genuínos. Deus, eu não tenho sido um servo genuíno, Senhor, eu quero ser um servo, eu quero ter um coração de servo, que as pessoas possam ver na minha vida a diferença. Terceiro ponto: não podemos andar sozinho. Ah, Senhor, me dá discípulos, me dá pessoas. Aí você recebe a palavra, você ora a palavra a semana inteira, essa palavra ela entra para dentro de você. E aí chega na célula, sabe o que você vai fazer? Você vai abrir sua boca e compartilhar o que Deus tem ministrado na sua vida. E aí você começa a multiplicar aquilo que Deus tem dado para você. Irmão, acredita que eu vou te dizer, Deus tem te dado palavra. O pastor Silvio prega a maioria dos domingos aqui. São palavras poderosas, são palavras proféticas. É Deus abrindo o baú dele de riquezas na palavra, sabe? Deus tem compartilhado conosco. Pergunta: o que nós temos feito com a palavra que tem sido compartilhada a cada domingo? Essa palavra é só mais uma palavra de domingo? Ou essa palavra tem causado transformação na minha vida? Mais do que isso, eu pego essa palavra e na célula, com os meus discípulos, com as pessoas que estão próximas de mim, eu compartilho as profundezas do coração de Deus, o que Deus tem feito na minha vida. Irmão, se eu nem anoto a pregação, se eu não tenho o esboço dela, não tem nem como compartilhar, porque como que eu vou compartilhar o que eu não tenho? Aí o líder vai ter que pregar lá na célula. Mas o propósito não é que o líder pregue na célula como o pastor prega aqui. O propósito é compartilhar. Fala para a pessoa que está falando: é compartilhar. É você falar que Deus falou, é você dizer o que Deus ministrou, é você compartilhar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Por quê? Nós somos chamados para sermos ministros. Nós somos chamados para não andar sozinho. Jesus, em 3 anos e meio, Ele pôde revolucionar, Ele pôde fazer toda a diferença. Um curto espaço de tempo, mas Jesus teve um ministério poderoso e prevalecente. E eu profetizo sobre a sua vida: você vai marcar a sua geração, você vai marcar a história dessa geração, você vai marcar a sua casa, você vai marcar a sua família. Deus está te dando sonhos, projetos. Deus está te levantando como um profeta, para você ter um genuíno coração de Deus. Deus está te chamando para você ser servo do Senhor. Deus está te chamando para você ter discípulos fiéis. Deus quer compartilhar o coração dele, a palavra dele. Mas Deus também tem pessoas para que você possa compartilhar essa palavra. Pastor, o que eu faço em relação aos discípulos, para ter discípulos fiéis? Preciso ter um relacionamento profundo com as pessoas que Deus tem me dado.
Fala o nome de alguns discípulos, algumas pessoas da sua célula que você caminha. Alguém que você ganhou para Jesus aí caminha perto de você. Você sabe aí? Você consegue lembrar agora? Pessoas que são discípulas. Pastor, estou chegando na igreja agora, não ganhei ninguém ainda, mas vai ganhar em nome de Jesus. Porque o ramo que está ligado à videira, ele produz muito fruto. E você vai produzir muito fruto. Você vai ganhar sua família para Jesus. Você vai ganhar seus amigos para Jesus. Eles vão estar aqui no encontro dos 1000 se batizando. Aí você vai poder dizer: pastor, aquele domingo quando o senhor pregou não tinha nenhum fruto, não tinha nenhum discípulo. Mas pastor, está aqui o meu fruto. Aqui no batismo dos 1000 agora está aqui o meu discípulo. Está descendo as águas e vai ser meu discípulo para a glória e honra do Senhor Jesus. Quantos aqui vão batizar pelo menos uma pessoa para a glória e honra de Jesus? Aleluia, aleluia, eu creio, eu recebo. Precisamos também valorizar os nossos discípulos. Não podemos medir esforços. Pastor Silvio essa semana, não sei se a pastora Miriam sabe, mas ele pagou um almoço para os pastores maravilhoso. Não foi barato. Teve um pastor, eu não vou falar o nome dele. Nós estávamos comendo lá, né? Como é que chama lá? Rei do Abadejo? E aí, coisa linda, irmãos. Tem um pastor que fala coisa linda aqui também. Então, coisa linda, maravilha, peixe, e o peixe praiano lá, o cardápio melhor que tinha lá, comemos e tal, veio outros pratos também. Teve um pastor que disse assim, na mesa, né? Nossa, aqui é barato demais e muito bom. Aí ele recebeu a resposta: barato não, de graça, você não está pagando a conta, irmão. Quem está pagando é o pastor Silvio, que foi caro. Então não é barato, foi de graça. Mas irmão, o pastor Silvio é um exemplo a nós, a pastora Miriam, de investimento. Eles investem nas nossas vidas. Como pastores, presidentes do ministério, eles têm investido nas nossas vidas. Cada momento do lado do pastor Silvio, para nós, pastores, sim ou não, pastores? Nós não tomamos café, tem pastor que come 5 pãozinhos, mas nós não estamos lá só para ver alguns pastores comendo 5 pãozinhos. É, mais do lado esquerdo aqui, ó. Não é para comer 5 pãozinhos e tomar uma garrafa de café. Cada momento que nós estamos, todos os dias, de terça a domingo, nós pastores estamos juntos. E às vezes, né, pastor Beto, até de segunda-feira nós damos um jeito para estar junto. Mas cada momento junto que o pastor Silvio e a pastora Miriam está conosco é para edificação, para compartilhar, para ensinar. Não é aquele momento de abra a sua Bíblia e vamos, não. A vida deles fala. A vida deles nos ensina. Eles têm investido coisas grandiosas em nós. Até eu me lembro aqui de um caso. Teve um jovem essa semana que me chamou no WhatsApp. Falou: pastor Fernando tal, é uma pessoa que no passado caminhou comigo. Na verdade ele que me trouxe para a igreja. Ele falou: pastor, eu queria conversar com você. Na verdade queria correr com você. Fiquei sabendo que você corre de quarta-feira e vou correr com você. Eu falei: ai meu Deus do céu, vai me atrapalhar. Pensei, estou correndo meus 15 quilômetros, ele vai me atrapalhar, vou ter que arrastar alguém. Falei: mas tá bom, vamos. Ele não perguntou se podia ir, ele já avisou que ia. Aí, falei: beleza, vamos. Tal dia, tal hora, 7h30 da manhã, estamos aqui na quarta, vamos correr. E aí, estava correndo e fomos compartilhando e falando. E aí, ele compartilhou algumas coisas, compartilhou a questão do chamado pastoral dele. Falei: pastor, eu não sou capacitado, eu não conheço a palavra como você conhece, eu não estudei como você estudou. Ele começou a falar um monte de coisa que ele não era. Falei: irmão, não é nem o que você estudou, deixou de estudar. Irmão, eu vou falar para você, eu não sou estudado, não fiz nada disso que você falou. Eu caminhei com as pessoas certas. Eu caminhei com pessoas com o mesmo chamado, com o mesmo propósito. Deus tem me presenteado de caminhar com pessoas vencedoras. Deus tem me presenteado de caminhar com pessoas que sonham. E ele disse: pastor, mas eu caminhei com pessoas que foram enroladas, pessoas que, enquanto você estava buscando a Deus no monte, o povo estava indo de carro, para festas, para outras essas coisas, e eu me perdi anos da minha vida. Mas eu falei para ele: dá tempo. Procure pessoas, homens de Deus, que possam ter o mesmo chamado, o mesmo coração, o mesmo propósito, sabe, independente dos anos que se passaram, independente que foi você que me trouxe para a igreja, e hoje eu sou pastor e você não é, e você tem um chamado pastoral, independente disso, caminhe com pessoas que possam te alinhar ao propósito de Deus, mesmo chamado, mesmo propósito, mesmo coração. Eu falei para ele: você quer caminhar comigo e ser meu discípulo? Ele falou: quero. Eu falei: só que você caminhar comigo não tem jeito, você vai ser pastor. Ele falou: eu quero. Ele só está com um problema, a esposa dele não sabe que ele vai caminhar ainda, mas ele vai comunicar, porque ele infelizmente está em outro ministério hoje, e ele já definiu que vai vir para cá de novo.
E aí ele falou, agora só precisa Deus mudar o coração da minha esposa. Eu falei, já mudou em nome de Jesus. Porque nós vamos alinhar na sua vida o propósito, o projeto de Deus. E Deus vai cumprir os propósitos que tem no seu coração. E aí foram ali 15, só foram 12, ele me atrapalhou. Nós andamos só 12 quilômetros. E aí, depois dos 12 quilômetros, eu vi o brilho de Jesus na vida dele. Os olhos dele brilhando, a paixão, o desejo de voltar a ser pastor e de estar no ministério. Ele fez 3 faculdades, ele está bem financeiramente. Ele abriu mão do ministério para estudo e tantas outras coisas. Mas ele falou, eu vou entregar tudo isso e eu quero ser pastor para a glória e honra do Senhor Jesus. Sabe o que chama isso? Valorizar pessoas, discipulado, ter algo queimando no seu coração, e esse algo que está queimando no seu coração, passar para o coração de outras pessoas. Deus nos chamou para incendiar essa geração, meu irmão. Deus vai te dar sonhos, projetos. Deus vai falar com você coisas grandiosas. Coisas vão queimar no seu coração a partir de hoje. E vou dizer para você, Deus vai te dar discípulos. Pastor Amira, Pastor Silvio, nós pastores, Deus vai nos dar discípulos fiéis. E nós vamos cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a nossa vida. A palavra que foi liberada, que uma nova geração está se levantando, ela vai se cumprir nos dias de hoje. Uma nova geração está sendo entregue nas nossas mãos. O mesmo coração, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, e nós vamos marcar essa geração para a glória e honra de Jesus. Glória a Deus. Último para finalizar, última característica necessária para impactar gerações. Qual que é a primeira mesmo? Possuir sonhos. Fala comigo, sonhos e visão de Deus. Segundo, ser servos genuínos de Deus. Terceiro, não andar sozinho, precisamos ter discípulos fiéis. Quarto, nunca desistir. Eu preciso ter perseverança. Aleluia, isso. Nunca desistir. Eu quero dizer para você, em algum momento da sua vida, da minha vida, vai vir esse sentimento. Algum momento da minha, da sua vida, nós vamos olhar para o preço que nós estamos pagando e vai dar vontade de desistir. Alguns momentos o diabo vai dizer para você que não dá. Eu gosto muito, vou te dizer algo aqui. José no Egito, ele foi lançado numa cisterna no deserto. E Satanás disse para ele, é o fim. Mas Deus disse, é o começo, José. Você se tornará o governador do Egito, é só uma questão de você esperar. Moisés no deserto disse sim. Satanás disse para ele, é o fim. Mas Deus disse, é o começo. Eu vou te transformar no libertador do meu povo. Esther, no tempo da escravidão, Satanás disse para ela, é o fim. Mas Deus disse, é o começo, eu vou te transformar numa grande rainha. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado numa fornalha, e Satanás disse, é o fim. Mas Deus disse, é o começo, vocês serão grandes governadores da Babilônia. Daniel na cova dos leões, Satanás disse, é o fim. Mas Deus disse, é o começo, a sua história mudará o mundo. Jonas, ele vai parar na barriga de um grande peixe, e Satanás disse para ele, é o fim. Mas Deus disse, é o começo, Nínive será salvo através da sua pregação. João é exilado na ilha de Patmos, e Satanás diz, é o fim. E Deus diz, é o começo. João, eu estou entregando nas suas mãos a maior revelação, o livro de Apocalipse. Jesus, pregado numa cruz e morto, Satanás disse, é o fim. Mas o Senhor diz, todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Aleluia! Nunca desistir. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua vida, não olhe para o que te limita, não olhe para onde você está, não olhe para o preço da etiqueta que você vai ter que pagar. Nunca desista. Se você tem um sonho de Deus, se você tem um projeto de Deus, esse projeto vai se cumprir. Elimine, irmão, presta atenção, elimine todo plano B da sua vida. O diabo às vezes quer colocar plano B na nossa vida, na minha e na sua. Plano B é o seguinte: se não der certo nessa profissão, eu pulo para aquela. Se não for muito legal, se meu casamento não der muito certo, eu volto para casa dos meus pais. Se o diabo, ele em muitos momentos da nossa vida, eu estou desenvolvendo um ministério aqui, mas já estou fazendo um negocinho ali, porque se não der certo aqui, eu tenho que ter um pé de meia lá. Não, o Senhor nos manda, irmão, seguir o propósito, o chamado de Deus. Não tem plano B na nossa vida. Casamento, um só.
ministério, aonde Deus te colocou, o chamado, aquilo que Ele te chamou e te separou. Sabe o que você deve fazer, que eu devo fazer? Bota fogo em tudo que não tem a ver com o propósito de Deus, irmão. Queima tudo, lança tudo. Fala, Senhor, eu quero viver o teu propósito, o teu chamado, aquilo que o Senhor tem separado para a minha vida. Fechando e concluindo. A obra de Deus só pode ser feita através de Jesus. Pelo contrário, tudo isso que eu falei para você se torna pesado demais. Mas o Senhor é que nos chama. O Senhor é que nos capacita. Talvez você, uma ilustração que eu posso dar para você aqui, eu te entregando uma pedra de 10 quilos e falando para você, carrega durante sua vida inteira. E você vai falar, pastor, eu não consigo. Essa pedra eu posso carregar durante algumas horas, mas essa pedra vai se tornar um peso gigantesco na minha vida com o passar do tempo, é verdade. Mas aí você pode ser esperto e entrar dentro de uma piscina com essa pedra e lá ela vai ficar mais leve. E você vai poder carregá-la com mais facilidade. Sabe o que significa essa água? O Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você. O ministério que Deus está separando para nós, o chamado, a visão, o sonho. Tem pessoas aqui, irmão, que Deus está falando para você, deixa de ser galinha e começa a ser águia. Deixa de trabalhar numa empresa como funcionário, eu estou te entregando uma empresa, você vai ser um empresário para a glória e honra do Senhor Jesus. Deixa de ser galinha, dizer que mora em Mauá, numa cidade pobre, você não tem um curso superior, e você dizer que nunca vai conseguir, e começa a olhar como águia. E começa a olhar lugares que Deus pode te levar. Talvez você está aqui e você fala, eu nunca vou conseguir ser como o pastor Silvio, como o pastor Fernando, como qualquer outro pastor que você vê aqui. Mas eu quero dizer para você, irmão, se nós contarmos quem nós éramos e quem nós somos, você não vai nem acreditar que nós poderíamos estar aqui. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Para finalizar, coloca a galinha e a águia de novo para mim, vê se você acha ela aí. Conta-se a história de um homem que ele conseguiu capturar uma águia. Não é fácil. E aí, por muitos longos anos, ele pegou aquela águia e ele prendeu ela num galinheiro e fez com que aquela águia vivesse longos anos como galinha, comida de galinha. E depois, de um passar do tempo, ele pegou aquela galinha, aquela águia, e colocou mais galinhas dentro. E aquela águia, ela começou a ter comportamento de galinha. Fala comigo, águia com comportamento de galinha. E muitos anos se passaram, a águia agora olhava para baixo, a águia agora comia qualquer coisa, a águia agora não tinha mais condições de voar, a águia se tornou uma galinha, se tornou algo até bizarro. Que águia esquisita, águia com atitudes de galinha. E aí um dia, um naturalista, ele entra naquela fazenda, naquela chácara, e ele olha, quando ele passa pelo galinheiro, ele vê uma águia lá dentro. E ele chama o dono daquela fazenda e fala, rapaz, o que está acontecendo? Que coisa maluca é essa? Que coisa doidona é essa? Uma águia com galinha? Uma águia no galinheiro? Comendo todo tipo de coisa? E aí o naturalista falou, você não pode fazer isso com a águia. A águia é águia, galinha é galinha. E aí o dono daquela fazenda disse, não, mas agora essa águia é uma galinha. Ele falou, não, ela é águia. E o fazendeiro falou, não, é galinha. O naturalista, não, ela é águia. Falou, vou provar para você que ela é águia. Foi lá, pegou a águia, tirou dentro daquele lugar, colocou ela no seu braço e falou, águia, você é águia e você tem que voar. E pegou e jogou ela, e quando ele jogou a águia ficou olhando para as galinhas, caiu no chão e começou a ter atitude de galinha. Diga misericórdia. Fala comigo, águia é águia. A águia não é galinha. E aí o naturalista recolheu aquela águia, colocou de novo no galinheiro e falou, amanhã eu volto. E vou provar para você que ela é uma águia, não é uma galinha. Ele foi de novo no outro dia, pegou aquela águia, subiu no telhado, num lugar alto, com aquela águia, e falou, águia, você é águia, você tem coração de águia, você tem asa de águia, você tem cara de águia, você vai voar. Pegou e jogou a águia, ela caiu como galinha, e continuou, diga misericórdia. Fala comigo, águia é águia, galinha é galinha. Falou, amanhã eu volto e eu vou provar para você. O naturalista fala, ela é uma águia. Terceiro dia, volta ele, pega aquela águia, sobe num penhasco, numa montanha muito grande, espera o momento certo, onde o sol está vermelhinho, radiante, coloca aquela águia na direção daquele sol, onde ela não podia enxergar muita coisa, e a águia começa a ver o horizonte. Aquele naturalista começa a dizer para ela, águia,
Você é águia, você não é galinha. E aí ele pega naquele alto penhasco e joga aquela águia, e aquela águia começa a voar como águia. E aquela águia vai longe, ela some, ela desaparece, e ela começa a ter os seus comportamentos de águia. Sabe o que eu quero dizer para você? Assim sou eu e sou você. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Você vai se levantar nesse momento, porque nós somos chamados para impactar gerações. As nossas atitudes não são de galinha, as nossas atitudes não são de um perdedor. Nós não estamos aqui para viver uma vida natural, nós não estamos aqui para viver uma vida normal, nós não vamos viver uma vida como o mundo vive, nós não vamos ser como o mundo é, nossa família não vai ser uma família qualquer. Nós somos águia, nós somos mais do que vencedores. Os nossos filhos são aqueles que serão frutos do nosso investimento. Nós olharemos para os nossos filhos, feche seus olhos, nós olharemos para os nossos filhos e nós veremos profetas para essa geração. Nós vamos olhar para cada um deles e ensinar a palavra de Deus, nós vamos inculcar a palavra do Senhor, nós vamos profetizar sobre eles. Vocês serão profetas para essa geração. Nós vamos olhar para a nossa vida, para o nosso ministério, e nós vamos ter sonhos que vão impactar a nossa vida, vai trazer satisfação para nós, vai alcançar a vida de outras pessoas e mudar a vida de outras pessoas, e vai trazer também um grande resultado para a eternidade nas nossas vidas. Nós vamos ser vistos como grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Nós vamos ter discípulos fiéis que vão poder ir muito longe. Eu quero dizer para você, você olha hoje para esse ministério, para esta igreja, mas eu declaro e profetizo, terão ministérios maiores, terão pastores que vão mais além. Quando você olha para o sucesso de um pastor, de um irmão, de um empresário, eu quero dizer para você, Deus pode entregar algo maior nas suas mãos. Deus pode abrir os seus olhos nessa noite e colocar sonhos no coração dele, não sonhos naturais, não sonhos normais, mas sonhos do coração de Deus. Eu gostaria que você levantasse suas mãos agora e que você começasse a dizer: Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e eu quero tomar posse. Nada pode me afastar do teu amor, nada pode tirar o foco da minha vida. O Senhor me fez para ser mais do que vencedor, o Senhor me fez para influenciar, o Senhor me fez para marcar essa geração. Deus, eu quero me entregar nessa noite para os teus sonhos, para os teus projetos. Deus, que o Senhor possa falar comigo nesse momento ao meu coração. Senhor, ó Pai, eu não quero viver como galinha, eu não quero viver, ó Pai, eu não quero viver de forma paralisada. Eu quero cumprir o propósito profético pela qual eu fui chamado. A minha casa será uma casa sacerdotal, os meus filhos serão uma bênção para essa geração. Eu declaro e profetizo, Senhor, ó Pai, que o Senhor usará a minha vida para impactar essa geração. Eu declaro que eu pertenço ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro, Senhor, ó Pai, que minha vida será consumida para fazer a tua vontade, para cumprir os teus propósitos. Que você possa orar, que você possa continuar falando com o Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. E eu vou, erga suas mãos. vou correndo pros Deus te chamou para marcar gerações. Vou correndo, sonhos do coração dele ao seu coração. Seus braços, e eu